Nós vamos dar uma breve pincelada rápida. Está muito calor, né, irmãos? Mas fique tranquilo que o céu é logo ali. Se alguém for arrebatado aí, me leva junto. Glória a Deus. Ninguém quer ir para o céu, olha. Olha só, gente. Vou pegar meus olhos. André, estou igual a você, tem que usar os óculos. Como foi citado aqui pelo nosso amado irmão André, tem algumas recomendações aqui, irmãos, importantes nas epístolas, principalmente a epístola de Timóteo, que ressalta acerca da obra de todo obreiro que é chamado para batalhar pela fé, para batalhar em prol do Evangelho do Reino, e ser como Deus quer construir ministros do Evangelho e apregoeiros da verdade. São duas colocações importantes que eu quero me apegar a ela hoje. Ministro do Evangelho é aquele cuja qual Deus coloca a capacidade de gerenciar pessoas. E eu costumo dizer, irmão, de gerenciar vidas, se não for pelo poder do Espírito Santo, não é fácil. Trazer as pessoas debaixo da orientação divina, orientação de Cristo, não é fácil. É muita oração, é muito jejum, é muita resiliência e fé. Se não andarmos diante dessas expectativas, alguns começam o ministério e não conseguem chegar até o final, porque não vê o ministério como Cristo vê o ministério. Na verdade, nós somos dispenseiros da graça de Cristo. O que Ele fez, irmãos, está muito além da nossa capacidade. O que nós fazemos aqui é administrar da melhor maneira possível, na sabedoria do Espírito Santo, para conduzir você ao céu. Então, o ministro de Deus é chamado perante Deus com essa expectativa. Qual é o conselho para ser obreiro? 1 Timóteo capítulo 3 vai dizendo aqui o seguinte: fiel é esta palavra, se alguém almeja, ou se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Porém é necessário, pois, que aqueles que desejam ser episcopado, ou exercer a função de bispo, seja irrepreensível. A palavra por si só já fala. E aí o apóstolo Paulo vai usando, na verdade, esta carta referendada em Timóteo, para dizer o seguinte: é necessário que os bispos sejam marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. Veja quantas coisas aqui envolve nesta categoria. E na verdade, irmãos, se lermos as instruções bíblicas, não cabe apenas para o aspirante ao pastorado, mas para todo obreiro e obreira da casa de Deus, que ele seja principalmente irrepreensível, que não ache nele qualquer coisa que venha trazer escândalos na obra de Deus, mas que eles sejam irrepreensíveis no trato, na palavra e nas ações.
Paulo aqui está esclarecendo a mente do jovem Timóteo a qualidade do verdadeiro obreiro. Alguém que se preze, primeiro, por uma vida espiritual exacerbada. Crente de verdade. Crente que não está apenas debaixo de uma formalidade religiosa, mas envolvido num compromisso eterno de entregar a sua vida a Cristo e referendar a sua vida como testemunho para os outros. O meu lema, presbítero André, é o seguinte aqui: nós não podemos deixar rastros. Onde passarmos, não podemos deixar rastros, mas devemos deixar legado. O bispo, o pastor, o obreiro, a obra que ele for chamada para exercer ministerialmente, ele deve lembrar que ele foi chamado em primeiro lugar por Deus. Que é uma frase importante que eu aprendi e guardei comigo. É que Deus não erra no chamado. Deus não erra quando escolhe você para uma obra. Deus não erra quando escolhe você para colocar à disposição para o serviço da obra de Deus. A escolha não é meramente humana, mas principalmente divina. Então Deus não erra. O que faz com que nós achamos que erramos nas escolhas é o que Paulo está dizendo aqui. É a maneira de como o obreiro ou postulante ao ministério se comporta mediante a demanda espiritual que envolve a igreja. Ser obreiro da casa de Deus, ser presbítero na casa de Deus, ser evangelista da casa de Deus. Escute o que eu vou falar para você, não se espante, é apenas um título. Ser pastor na casa de Deus é apenas um título. Pastor, como assim? É um título quando você não se coloca diante do posicionamento a qual Deus te confiou. Então se torna-se um título. Mas quando você se coloca na posição cuja qual Deus te escolheu, te chamou, te elegeu, isso não é apenas um título, é uma verdade espiritual na vida do crente que é fiel a Deus. Então veja, Lucas, teólogo Lucas, não se trata aqui apenas de uma formalidade, mas de uma concretização espiritual de Deus na sua vida. Todo crente chamado ao santo ministério, ele recebe de Deus esta concretização. O padrão de Deus, irmãos, é quem faz cada um de nós diferenciar, saber discernir aquele que foi chamado com propósito e aquele que apenas recebeu o chamado, mas que não exercita, não se enquadra nos propósitos e padrões divinos. Ser pastor é se enquadrar no propósito da chamada e nos padrões divinos. Ser obreiro é se enquadrar no chamado e no propósito dos padrões divinos. Então, o padrão divino de Deus é esse, está na Bíblia: ser irrepreensível. Como? Na palavra. Falou que vai, dá o jeito, vai. Falou que vai fazer, faça. Se não vai fazer, diga, não dá para fazer, não faça. Padrões, os padrões de Deus, irmãos, são excelentes, são exigentes, são satisfatórios. E nós temos aprendido isso ao longo da caminhada
Na verdade, a obra que Deus colocou sobre nossa responsabilidade, eu sempre levei dentro desse critério. E eu sempre disse aos meus pastores que eram acima de mim, e dizia o seguinte: se eu não puder somar com a obra, se eu não puder ajudar na obra, se eu não puder compartilhar a minha vida a ponto que a obra seja edificada, pastor, prefiro não ficar, prefiro não fazer. Mas entendendo o chamado que Deus tem para nós, entendemos que Deus não erra na sua vocação, na sua escolha, no seu chamado, entendendo que a obra que Deus nos promete muitas vezes em palavras, e chega o dia da concretização, passa um filme na nossa mente do primeiro dia em que nos foi colocado essa responsabilidade de pastorear. E lembro, irmãos, há muitos desafios, há muitas dificuldades, mas o pastor que entende a chamada de Deus, ele não anda sozinho. As palavras que concernem os seus pensamentos e também na sua boca é o seguinte: são as mesmas que Moisés declarou a Deus quando o povo murmurava no deserto, e Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou matar todo esse povo. E o Senhor falou para Moisés, e Moisés falou: Senhor, não, o que diriam as nações se tu fizer tal coisa? Então Moisés, arruma esse povo e vamos, e vá à frente dele. Moisés olha e diz para Deus: se o Senhor não for no meio de nós, eu não arredo o pé daqui. O verdadeiro obreiro, o verdadeiro pastor, ou aquele que é chamado, vocacionado para tal, ele deve ter esse pensamento: se o Senhor não estiver na frente, eu não ponho a minha mão. Se o Senhor não estiver na frente, eu não me apresento com os meus pés. Se o Senhor não tomar a direção, eu não ofertarei o meu corpo e meus lábios. Mas se o Senhor estiver comigo, se o Senhor for na minha frente, se o Senhor se propuser em fazer algo extraordinário, se o Senhor abençoar, se o Senhor prosperar, se o Senhor levantar, então eu vou dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Obreiro não é chamado por Deus por conveniência. Eu entendo que para cada obreiro, para cada pastor, eu falo aqui para uma classe seleta, há alguns aqui no nosso meio que já têm anos de experiência nesse meio, Deus tem tratado. Deus tem uma forma e uma maneira especial de agir ou de reagir. Então Ele sempre faz presente, trazendo aconselhamento, direcionamento, e muitas vezes você vai ouvir como alguém que está responsável por vidas e por almas, você vai ter que reagir contra a sua própria vontade. Tem isso, irmãos. Filho, uma coisa eu vou te falar. Como teu pai, em primeiro lugar, e como teu pastor, aprenda sempre uma coisa: as pessoas cuja qual nós lidamos,
Cada uma delas tem um jeito de ser. Cada uma delas tem uma forma de pensar. E a palavra nos ensina que nós devemos tratá-las como ovelhas. E sabe o que a tua Bíblia diz, que a minha Bíblia diz? Que muitas vezes as ovelhas do pasto do Senhor não têm senso de direção. É aí que entra você e eu como pastor para trazer essas ovelhas e colocá-las na direção e colocá-las no caminho. E nem sempre é a impulsão do momento, nem sempre é a ação do outro que vai convergir com aquilo que nossos olhos estão vendo. O que nós, em primeiro lugar, como servos de Deus, temos que ter em mente é a seguinte palavra que eu costumo dizer: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É por isso, irmãos, que nós aqui não desistimos de ninguém. Toda alma é preciosa para o Senhor, independente de como ela esteja vivendo, da forma que esteja vivendo. Se ele chegou até aqui, ele será instruído, ensinado a viver segundo os preceitos da palavra. Então, meu filho, primeiro conselho como pastor que eu te dou: seja resiliente, tenha paciência, seja corajoso, seja cheio do Espírito Santo, seja alguém que marque a sua geração não com rastros, mas com legado. Você agora está pulando para uma jornada espiritual muito grande. Você agora está recebendo da parte da igreja, da aprovação da igreja, e também da parte do Senhor, um chamado para viver a experiência pastoral. Então, nessa tua jornada não pode faltar uma vida prática da oração, uma vida voltada para os estudos e o conhecimento das causas espirituais. Não pode faltar também na tua vida sabedoria para lidar com os mais fracos, coragem para exortar os auspiciosos, dignidade para coordenar a todos que estão à sua volta. Ser pastor é isso. É você conseguir se moldar ao caráter de Cristo. E tenha sempre em mente a pergunta que eu aprendi e guardei comigo. Quando alguém me fizer algo, quando alguém me falar algo, quando alguém lhe pressionar algo, a primeira pergunta como ministro que você deve fazer é a seguinte: se fosse Jesus, como ele agiria? Meu Deus, hein? Então, não é a nossa impulsão, nossa repentinidade com as coisas, com as circunstâncias, com a situação. Não. É a capacidade de superar a fraqueza do outro, trazendo ele para o convívio e mostrando a ele as verdades absolutas e espirituais, cuja qual o Senhor tem nos capacitado. Isto é a igreja. Isto é ser pastor. Até então, podemos louvar o nome do Senhor. Esse capítulo 3, Paulo aconselhando Timóteo aos obreiros, cuja qual ele denota
ensinamento prático para a igreja. Não se pode ser dado ao vinho, não se pode ser espancador, não se pode ser ganancioso, não se pode estar, não é, em contendas, não se pode formar inimigos, mas forjar amigos. É importante no ministério ter amigos no ministério. É importante você trazer as pessoas para perto de você, porque a palavra, meu filho, vai estar com você. A palavra de Deus vai estar com você. É ela que vai dizer que você pode e que você não pode. Como você vai falar, como você vai aplicar. Aos mais jovens, orienta-se como a seus filhos. Aos mais tenros em idade, orienta como se fossem seus avós ou bisavós. Ser pastor é tratar cada ovelha na sua dificuldade, e às vezes nós temos que rebaixar na dificuldade dela, para pegar na mão dela e fazer ela enxergar que Deus acertou quando se ofertou para ela na cruz do Calvário. Então, pastorado é isso. Isso é ser pastor. Dentro do contexto prático que a palavra já nos diz, devemos seguir prontamente, servindo a Deus como diácono. Eu costumo dizer, todo pastor deve ser um excelente diácono, chamado para servir. Então aprenda. E você viveu essa experiência conosco lá em casa. Pastor não tem sono de 8 horas. Esquece. Pastor não tem descanso. Para o pastor não tem chuva, não tem sol. Pastor não chega atrasado nos compromissos. Pastor é o primeiro. E também é o último. Todo mundo vem e vai. Mas o pastor e a esposa do pastor vem e ficam. Né, missionário Rodrigo? Todo mundo vai, o missionário fica, o pastor. Isso é o chamado dele. A mesma coisa eu falo para a companheira do pastor. Você está de acordo com o seu esposo ser pastor? Sim, ela disse sim, gente. Você não tem ideia de como você vai somar no ministério dele. De como as pessoas irão olhar de uma forma mais apurada para você. Então, o conselho que eu dei a ele, eu também passo a você nesse momento. Seja companheira, seja amiga dele, seja os olhos dele, seja a pessoa mais próxima dele que vai lhe cobrir com oração, que vai lhe ajudar, orientar em alguma coisa, seja aquela que esteja ao lado dele, primeiro sempre direcionando as ações e as situações para Deus em primeiro lugar. Em seguida, tenha o hábito de ler a palavra com ele, orar com ele, e quando vocês gerarem filhos, faça com que eles cresçam na mesma vibe que você, ensinando-os a viver o molde e o padrão cristão. Assim, vocês deixarão legado. A maior alegria de um pastor, irmãos, é ter a sua casa como exemplo.
é entender o chamado de Deus e a vocação de Deus. Não é fácil, tem luta, tem dificuldade, mas nada que uma disciplina de oração, uma disciplina de leitura diária da palavra, e tomando as armaduras de Deus, podemos alcançar a vitória em nome de Jesus. Amém? Hoje é um dia diferenciado no nosso meio. E nós vamos concluir aqui, vamos passar para a consagração do Lucas. Mas primeiro eu quero apresentar aqui a esta casa. Me ajuda aqui, minha missionária. Aos novos irmãos que estão conosco, filiando a esta obra espiritual. E eu os quero convidar aqui